aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá nessa aventura aí, nosso circuito Enem, né? Vamos fazer este ano maravilhoso pra gente tirar uma nota bem alta na nossa redação. Pessoal, vamos começar aí neste nosso curso que será muito objetivo, muito direto, de tudo que você precisa fazer para realmente tentar tirar a mais alta nota nessa querida redação do Enem. Que é um texto mecânico, vamos combinar, né? Você já deve ter estudado um pouquinho, já deve saber como funciona um pouco e agora vamos aprimorar algumas técnicas. Fabio, mas eu não sei muito como funciona ainda a redação do Enem. Não tem problema. Com muita tranquilidade nesta aula, a gente vai falando, a gente vai conversando e nós vamos chegar lá no ponto que você precisa. Tá bom, pessoal? Olha só, então. Vamos começar da seguinte forma. Estamos lá, né? Colocando aqui para você a nossa transiçãozinha. A nossa primeira aula desse curso, sim, ela tem um nome, pessoal. A aula 1 é chamada de O Miojo, a Cartilha e a Nota 1000. Muito bom. Como é a redação no Exame Nacional do Ensino Médio. O que nós vamos ver nesse negócio? Pessoal, é muito importante que a gente entenda, quando nós estamos disputando um campeonato, como é o Enem, quais são as regras do jogo. Tudo bem? Então, pensando desse jeito, com muita tranquilidade, nós vamos falar de um caso que aconteceu aí no Enem, de uma cartilha que muita gente não sabe que existe e como a gente vai começar a nossa caminhada rumo a essa nota 1000. A nossa programação, né? Nossa aula 1 começa agora aí, tal, tudo, como a redação no Enem. Depois, na aula 2, vamos falar da competência 1 especificamente, que fala de gramática. Na aula 3, competência 2, que vai falar de repertório sociocultural produtivo, adequação ao tema. Aula 4, competência 3, que diz como você deve trabalhar aqueles elementos que você tem como ingrediente para o seu texto. Como você seleciona, como que você organiza, como é que você faz essa parte aí de organização textual. Na aula 5, vamos falar sobre algumas redações que conseguiram chegar lá, que conseguiram tirar 1000. Será que se eu tentar copiar uma redação que chegou na nota 1000, eu consigo também chegar lá? A questão não é muito bem copiar, né, pessoal? É realmente a gente tentar fazer da melhor forma possível para se adequar às características que o Enem quer que a gente tenha no nosso texto, tá bom? Aula 6, competência 4, que fala de elementos de coesão, como é que você liga as ideias ao seu texto, como você faz isso dentro dos parágrafos, entre os parágrafos, como que você liga os períodos, liga as ideias e aí vai. E a competência 5, às vezes é a mais temida pelos candidatos, porque fala justamente de proposta de intervenção. E como que eu vou fazer? De verdade, proposta de intervenção, você vai precisar muito contar nos dedos aí, ou contar mentalmente, você que vai saber, quais são os elementos que vão compor essa proposta de intervenção. Nada muito complicado se você treinar com seriedade. Aula 8 são dicas para a sua redação, né? Já é na semana do Enem. E a aula 9, uma surpresa para você, às vésperas do Exame Nacional do Ensino Médio. Tá, pessoal? Tudo bem? Então, bem tranquilinhos aí, nós vamos começar a nossa brincadeira. E eu queria falar para vocês o seguinte. Cada uma das aulas que nós vamos fazer tem uma proposta de redação para você executar. Através do nosso portal, você vai no passo a passo, tem um tutorial aí para você, explicando como funciona, um texto instrucional, dizendo como funciona para você fazer a sua redação, e ela vai ser escrita sempre no Word, tá bom, pessoal? Programa Word, que é o que facilita a nossa correção. Então você vai lá, faz a sua redação no programa Word, grava direitinho, coloca lá o nome, né? Coloca lá o seu nome, coloca lá Circuito Enem, o número da proposta, proposta 1, proposta 6, né? Depende onde nós estivermos no curso. Coloca lá o tema, vai entrar no portal, vai anexar esse texto aí pra gente, eu mando para nossa banca de correção e você vai ter a devolutiva desse texto 7 dias, tudo bem? Que é um prazo razoável aí para você receber esse texto de volta. Legal, pessoal? Mas o mais importante, não existe aula de redação boa sem que você escreva o seu texto. Então eu preciso muito que você escreva, tá legal? Às vezes vai ter a proposta de redação
e mais um exercício para você fazer. O exercício é tão ou mais importante do que a proposta de redação. Hoje você vai ter só a proposta, porque eu quero saber como que você está, quais são os seus gaps de desempenho, o que você precisa melhorar e no que você já é bom. Não é? Não é só a gente ficar olhando quais são os nossos defeitos, é a gente ver também o que a gente já conquistou nessa nota 1000, como é que a gente está chegando lá. Só lembrando, né, bem rapidinho, são 5 competências e cada uma das competências vale 200 pontos. Então às vezes o aluno fica chateado, fala assim, poxa vida, perdi 40 pontos, que parece uma infinidade de pontos, e é muito mesmo. Só que quando se perde 40 pontos de 200, quer dizer que você errou uma situação só, né? Entre aspas, detalhezinho daquela competência. Fábio, mas vamos combinar? Se eu errar, né? Se eu errar muitos detalhezinhos, ou detalhezinho de cada uma das competências, eu não chego lá na nota máxima que eu estou querendo. Sim, é verdade, é por isso que a gente precisa ter muito cuidado e cautelosamente, a gente em cada uma das nossas aulas do Circuito Enem, vamos aprender o máximo possível de cada uma das competências, porque as competências são a regra do jogo, é o que a banca quer enxergar no seu texto, tudo bem? Como eu te falei, o texto é mecânico, então me perdoe você que é um ótimo aluno, que já escreve excelentes redações, que numa certa aula vai falar o seguinte, nossa, mas que camisa de força que eu estou me metendo nesse curso Circuito Enem. Pois é, existem algumas situações que vão te forçar a fazer desse jeito. Um texto mecânico, por exemplo, colocação de conectivos. Sim, uma diferença. Em alguns outros vestibulares, você pode fazer uma relação de conexão através das ideias. No Enem, essa relação de conexão é através de conectivos. Mas não se preocupe, existe uma lista para isso. Existe toda uma relação e um jeitinho de fazer. E esse jeitinho de fazer, você vai aprender aqui na nossa programação, nas nossas aulas do Circuito Enem. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Um pouco de brilho na tela, um brilho de óculos, né? Que vai aparecendo aí. A iluminação não é tão profissional aqui, né? Mas a aula é. A iluminação pode não ser, mas a aula é. Vamos lá, pessoal. Então vamos continuar aqui, ó. Voltando aos nossos slides, né? O que nós temos? Todos os temas que já apresentaram para a gente resolver até agora, tá? É importante saber o que já caiu? Sim. O que já caiu pode cair de novo? Pode cair de novo. O assunto, o tema vai cair diferente, né? O tema e o assunto são duas coisas diferentes. Eles colocam para a gente uma proposta de redação, sim, uma proposta de redação, e nessa proposta de redação tem lá um teminha para a gente resolver. Então vamos lá. Começou o Enem 98 com o tema Viver e Aprender. Foi o único tema que o Enem colocou para os alunos resolverem subjetivo. Todos os outros têm caráter social. Então veja lá, 99, Cidadania e Participação Social. 2000, Direitos da Criança e do Adolescente. Olha que pergunta interessante, como enfrentar esse desafio nacional. 2001, Desenvolvimento e Preservação Ambiental, como conciliar os interesses em conflito. 2002, o direito de votar, estamos em ano eleitoral, será que eles vão perguntar de novo isso? Pode até ser, viu, pessoal? Como fazer desta conquista um meio para promover as transformações sociais que o Brasil necessita? 2003, a violência na sociedade brasileira, como mudar as regras desse jogo? Será que este ano eles também vão perguntar sobre violência? É uma possibilidade. 2004, como garantir a liberdade de informação e evitar abusos dos meios de comunicação? Um dos temas mais difíceis que eu já enfrentei aí no Enem, tá? Que eu já vi aqui no Enem. 2005, eles perguntam sobre trabalho, o trabalho infantil na realidade brasileira. 2006, o poder de transformação da leitura, um tema gostoso, bem tranquilo para os alunos. 2007, o desafio de se conviver com as diferenças, tinha até uma música dos Engenheiros do Havaí, né? Uns são iguais aos outros. 2008, a máquina de chuva da Amazônia, que sinceramente, na minha opinião, o Enem colocou uma situação absurda, que eles propuseram 3 propostas de intervenção, você tinha que escolher uma das 3, eles não fizeram mais isso, tá? Só fizeram em 2008. 2009, o indivíduo frente à ética nacional. 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. Só lembrando, em 2009 foi um ano, caso você não saiba, que o Enem foi roubado.
e tinha uma proposta original do Enem que falava sobre idosos. Essa proposta existe, mas ela nunca foi aplicada. Então pode ser que essa proposta apareça agora, tá? Em 2021, né? Tá bom? Sobre os idosos. 2011, viver em rede no século XXI. Os limites entre o público e o privado. 2012, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Nós vamos ver uma redação curiosa aí sobre esse tema. 2013, efeito da implantação da lei seca no Brasil. Sim, eles podem perguntar sobre alguma lei, tá? Por exemplo, Lei Maria da Penha. Publicidade infantil em questão no Brasil. Esse tema deu trabalho, pessoal, por quê? Porque muitos alunos acharam que era para falar sobre as crianças como atores mirins e não com a publicidade em si que chega para o público infantil. 2015, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Aí sim você podia ter falado da Lei Maria da Penha. 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Tema difícil, viu? Falar de religião, né? Confundiu muita gente. 2016, também caminhos para combater o racismo no Brasil. Por quê? Porque eu coloquei aqui uma segunda opção, porque eles perguntaram isso também num Enem que eles fizeram no final do ano, que era uma espécie de segunda chamada, né? Um Enem também para pessoas que estão com a liberdade cerceada, né? Então são os presidiários, tá bom? 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. 2018, um tema não tão fácil, não tão confortável, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, aquela coisa do algoritmo, né? E no ano passado, democratização do acesso ao cinema no Brasil, minha gente, que foi um tema totalmente palatável, né? Você percebeu aí que o Enem tem uma gama muito grande de temas, tudo bem? Só que esses temas aí giram em torno de 4 núcleos. E nós vamos falar desses 4 núcleos hoje, ok? Muito bom. Tema subjetivo, percebeu? Só teve o primeiro. Dá uma olhadinha depois, volta aí, né? A aula para você olhar todos os temas. Legal? E mais uma coisa. O tema ligado à cultura, especificamente à cultura, só caiu no ano passado. Cultura é um dos eixos, né? E só caiu no ano passado, falando aí do cinema. Aí você vai falar assim, nossa, que engraçado, já teve tanto Enem aí, pela primeira vez é que caiu a cultura? Basicamente sim, de uma forma mais direta sim. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Vamos continuar então? Olha só, indo mais um pouquinho aqui nos nossos slides, na nossa aula, o que nós temos? Temos uma outra sequência de temas Enem. Essa outra sequência que talvez você nunca tenha visto, talvez nunca tenha feito, essa sequência aí, ela é aquela segunda aplicação colocada para, como eu falei para vocês, os presidiários, tá bom? Os presidiários, por exemplo. 2019, ano passado, teve combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação para crianças. As crianças mexendo muito nos tablets, mexendo muito nos celulares, né? Como que a gente faz isso aí de uma forma que torne isso mais sadio para as crianças? 2018, formas de organização da sociedade para o enfrentamento de problemas econômicos no Brasil. Nossa, Fabio, pessoas privadas de liberdade fizeram esse tema? Difícil, né? Sim. 2017 é um tema fácil. Consequências da busca por padrões de beleza idealizados. Olha a situação, consequências. Tinha que ter isso no seu texto. 2016, alternativas para a diminuição do desperdício de alimentos no Brasil. Sensacional. Fabio, esse tema não caiu para o grande público, não é verdade? É verdade. Poderia cair? Poderia cair. Enem 2015, o histórico desafio de se valorizar o professor. Um tema semelhante sobre valorização do professor seria interessante este ano, né? Pode ser que sim, quem sabe. Mas, 2014, o que o fenômeno social dos rolezinhos representa, né? Quem lembra 2014, muita gente nos shoppings, fazendo aglomeração, né? Na época não era aglomeração, chamava rolezinho. 2013, cooperativismo como alternativa social, esse tema difícil. 2012, o grupo fortalece o indivíduo, também difícil. 2011, cultura e mudança social. Lembro a vocês que cultura só caiu para o grande público em 2019. Em 2011 já tinha caído para o pessoal aí que é privado de liberdade. 2010, ajuda humanitária, e pode cair esse tema desenvolvido também este ano. E 2010, né, desculpa, ajuda humanitária. 2009, a família contemporânea e o que ela representa para a sociedade. Feito, pessoal. E aí, olha só, antes que eu te fale desse objeto do desejo
de todos os professores de redação, eu queria te contar o seguinte. Todos os anos até agora, o INEP, que programa aí a prova do Enem, ele emite uma cartilha do participante. É a cartilha de redação. Jurou lá, tirando o tema, eu acho que conta tudo o que você precisa fazer. Quase tudo. Conta uns 90%, né? Vou atribuir 5% que é o tema, que a gente não sabe qual é a proposta em si. Mas uns 90% do que você deve saber para ir bem na prova está escrito na cartilha. Então, durante o nosso circuito, nós vamos seguir muita coisa da cartilha. Só que olha só, pessoal, essa cartilha é 2019. Não deve mudar muita coisa para 2020, tudo bem? Mas em saindo a cartilha e em mudando alguma coisa, eu aviso vocês, obviamente. Obviamente. Tudo certo? Tudo bem? Então tá. A cartilha, de novo, é fundamental para você tirar uma nota alta. É o manual do que você tem que fazer. Então, por favor, muita atenção nessa cartilha. Né? Parece uma coisa meio criança, né? Eu li cartilha aí quando eu era criança, na quinta série, quarta série. Aí vai, mas, meu Deus, vocês não sabem quanto essa cartilha vai salvar a tua pele e é por isso que nós vamos segui-la, tá bom? Nessa cartilha do participante, vamos voltar lá, nossa, opa, deixa eu voltar aqui, pessoal, peraí. Vamos voltar aqui para nossa cartilha, muito bem, ela tá aí, tá? Peraí, antes dela, vamos aqui mudar mais uma coisa, não está aí, ela está em PDF, é assim que ela aparece para você. E aparecendo assim para você, deixa eu só fazer uma mudançazinha, tá aqui. Deixa eu ir aqui para ela. Um instante só, viu, pessoal? Vamos lá. Vamos mostrar a belezinha que ela é. Peraí. Deixa eu diminuir direitinho. Opa, peraí. Já mostro para você, tá? Um instante. Muito bem. Sim. Aí está ela, a cartilha do participante. Vamos falar então sobre esse objeto do desejo. Tá lá. PDF, professor, eu baixo isso fácil? Você baixa isso fácil, você lê isso fácil, você vai seguir facilmente isso. Tá? É uma cartilha normal. Tem aqui no começo palavras do presidente do INEP, tá? Não é o presidente da República, por favor, é o presidente do INEP, Alexandre Lopes, continua sendo, né, o Alexandre Lopes, e ele vai dizer o seguinte para você: estamos na reta final de preparação para o Enem. Reta final porque ele solta essa cartilha, quando o Enem era em novembro, né? Ou para janeiro, mas quando era em novembro, eles soltaram essa cartilha em outubro, mais ou menos, mas meio que final de outubro, que eu me bem lembro, tá? É meio em cima da hora mesmo, não sei muito bem porque eles fazem isso, mas é em cima da hora. Então cabe a nós, professores, lermos essa cartilha e passarmos para você. Eu leio a cartilha inteira para saber se tem alguma pegadinha, alguma coisa lá no meio. Pode ter, né? Pegadinha, entenda, ninguém quer fazer maldade, né? Então pegadinha muitas vezes é você ter uma instrução a mais que não apareceu no ano anterior e que apareceu este ano, tá? Então fica tranquilo que tendo informação a mais eu vou te avisar. Para auxiliá-lo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, elaborou o documento A Redação do Enem 2019, cartilha do participante. Esta cartilha apresenta dicas importantes para produzir uma boa redação no dia do exame. Além disso, traz exemplos de redações do Enem 2018 que obtiveram nota máxima. Tudo isso para que você possa ver na prática como essas orientações devem ser utilizadas. Sabemos que este momento é muito importante para quem irá concorrer a vagas nas principais instituições de ensino superior no Brasil, públicas ou privadas, né? Tem o SISU aí, tem o ProUni. Por isso, queremos ajudá-lo a ter um bom desempenho. Aproveite as dicas, aproveite mesmo, pessoal. Se prepare e tenha sucesso no Enem, no caso aí era o 2019. Legal? Sumário, o que eles têm? É bem simples. Tem a apresentação, a matriz de referência, as competências, recomendações gerais e as redações nota 1000 do Enem 2018. Legal? Para a gente aprender. Vamos lá começar. Agora começa a nossa aventura nesse negócio chamado Enem. Na redação do Enem. Tá, pessoal? Mas com tranquilidade, sem medo nem nada. Vamos ser felizes, por favor. Né? Conta aí com a gente. Tá? Diz assim: cada participante, você está se preparando para realizar o Enem 2019, constituído por quatro provas objetivas, uma prova de redação que é a parte mais importante. É a única que vale 1000, é a mais importante. Estou brincando, né? A somatória é que faz o todo.
Galera, parece uma coisa meio boba, despercebida, mas você tem à sua direita um quadro em azul que diz assim: tema, tese, argumentos, proposta de intervenção. Isso não está aí por um acaso. Eu vou até voltar aqui para falar para você, olhando no teu olho. Olhando no teu olho. Isto não está aí por um acaso. Gente, nas suas anotações no caderninho, já faz uma coisa para mim, por favor. Todos os textos Enem que nós vamos fazer, mecânico, né? Tá. Todos os textos Enem que nós vamos fazer vão ter 4 parágrafos. Ah, mas eu quero fazer com 5, 4 parágrafos. Ah, mas você fazer com 3, 4 parágrafos. Eu quero fazer com 4. É isso, 4 parágrafos. Acabou. Se são 4 parágrafos, vamos seguir aqui o modelo desse quadradinho. Primeiro parágrafo. Pode anotar aí, pessoal. Anota aí. Quer anotar no computador, no PowerPoint, bloco de notas? Anota aí, né? Só lembrando, na hora que você fizer a sua redação, não pode ser bloco de notas, só pode ser Word. Isso mesmo. Muito bem. Pessoal, anota aí no seu caderninho do lado. Sim. No parágrafo de introdução, você vai colocar o tema e a tese. O tema e a tese. Ah, você falou que vai ter uma proposta para a gente fazer. Eu posso já colocar nessa o tema e a tese na introdução? Deve. Segunda coisa que o Enem pede para a gente fazer é colocar argumentos. Então, nos seus 2 parágrafos do meio, né, são 4 parágrafos, um é de introdução, o último vai ser de conclusão, portanto, esses 2 do meio vão ser de argumentos. São 2, né? 2 parágrafos de argumentos. Tudo certo até aí? Falamos sério até agora? Tá bom, vamos voltar lá para a nossa cartilha do Enem. Ah, gente, diz aqui o seguinte, ó, desculpa, estou rápido aqui, não. Aqui a sua esquerda. Deixa eu tomar um gole d'água, por favor, né? Vamos tranquilamente. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa. Texto em prosa é o texto que você escreve normalmente, né? Parágrafo, letra maiúscula, começou a escrever, terminou, ponto final, vou começar um outro período, põe conectivo, começa lá, tal. Não é poema, não, o Enem não vai pedir para você fazer poema, tá? Do tipo dissertativo argumentativo, ou seja, você vai colocar a sua opinião, tá pedindo para você, põe argumento aqui por favor, põe argumentos, tá bom? Tá aqui. Sobre um tema de ordem, copia agora no seu caderninho. O tema vai ter o eixo, né, a ordem social, ou científica, ou cultural, ou política. Percebe? Né? Política, o voto lá que caiu. Científica, o algoritmo que caiu. Social, a questão da criança e as publicidades. Cultural, o cinema. Tudo certo, pessoal? Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Teoricamente você aprendeu tudo isso. Teoricamente, se não aprendeu, agora é a hora. Nessa redação, você deverá defender uma tese, que é uma opinião a respeito do tema proposto. Então, no passado, perguntaram o seguinte: escuta, você não acha que tem pouco cinema por aí? O que você respondeu? Ah, acho que tem. Você não acha que poderia ter mais cinema por aí? Você respondeu, acho que deveria. Como é que você coloca isso no seu texto? Né? Você não acha que deveria construir mais cinemas? Sim. Então você coloca, por exemplo, se você acha que deve construir mais cinemas, no tema do ano passado, sim, é imprescindível a construção de novas salas de exibição, cinemas. Só isso. Tudo bem? Vamos voltar lá. E pessoal, o tema proposto, apoiado em argumentos. Por que você acha que tem que ter mais sala de cinema? Ah, porque tem muito pouco. Tá bom. Argumentos consistentes, vamos falar sobre isso nas outras aulas, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Ufa! Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade de escrita formal da língua portuguesa. E sabe o que é o pior aí, pessoal? É quando você, na modalidade de escrita formal da língua portuguesa, você coloca lá um termo coloquial e não sabe o que é coloquialismo. Nossa, pera um pouco. É como se eu cometesse um erro na minha vida e não soubesse que erro é esse. Então você vai ter que me explicar, Fabio. Eu só consigo explicar que erro você comete na sua vida se você contar a sua vida. Eu só consigo, na minha opinião, né? Eu só consigo dizer para você o que você erra
na modalidade escrita formal se você escrever o texto. Aí eu falo, olha, isso aqui que você acha que é modalidade escrita formal, não é coloquialismo. Mas só assim eu posso te ajudar, tá? Então você precisa fazer seu texto. Você também deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos. Respeitar os direitos humanos. Então vamos esclarecer uma situação desde já. Porque a gente ouve muita coisa, tem muita fake news nesse universo. Fabio, é verdade que eu não preciso mais respeitar os direitos humanos? Não, não é verdade. No Enem, em outros vestibulares, por favor, respeite os direitos humanos, tá? O que aconteceu, e depois eu falo também isso de novo em outras aulas, aconteceu o seguinte, antes, quando o candidato não respeitava os direitos humanos, ele zerava. Agora, ele perde 200 pontos na competência C5. Então, por exemplo, pegou o tema do cinema, né? Fala assim, não gosto de cinema não, é melhor que não tenha. Cinema, vamos tacar fogo em tudo. Vamos, ao invés de colocar cinema para a população, vamos colocar lá uma diversão mais barata, uma outra coisa que o pessoal possa, né? Vamos colocar, sei lá, bingo, que seja, né? Tá, você está desrespeitando os direitos humanos? Bom, só pela troca de cinema por bingo, não. Mas de repente você faz uma situação de falar assim, vamos queimar tudo, né? Sei lá, cuidado, viu pessoal? Muito cuidado. Não pode se respeitar direitos humanos, tá? Complementando, tá lá. Ufa. A seguir, vamos esclarecer algumas dúvidas sobre o processo de avaliação. Então vamos ver. Quem vai avaliar? São 2 professores, eles não têm contato entre eles, a sua redação vai ser escaneada e vai ser enviada via internet para eles, tá? Como a redação será avaliada? Os 2 professores vão avaliar através de 5 competências que eu já falei para vocês. Mas vou falar, o curso inteiro vou falar. E é bom que você decore, ou saiba, né? Decorar às vezes é chato, mas saiba essas 5 competências. Então, primeira competência, gramática, acabou. Gramática. Competência 2. Saber se você tem repertório sociocultural produtivo, se você entendeu qual é o tema, se você colocou uma tese. Competência 3. Se você consegue pegar aqueles ingredientes que estão na tua cabeça e ter um bom modo de preparo, se você consegue selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, para defender a sua tese. Competência 4, coesão, acabou. Competência 5, elaborar a proposta de intervenção, tá? Tudo bem? Como será? Cada um dos avaliadores que corrige isso isoladamente, ele pode dar por competência de 0 a 200, já falei para você. Como são 5 competências, você vai chegar a 1000 pontos, tá bom? A 1000 pontos. A nota final do participante será a média aritmética das notas totais atribuídas pelos 2 avaliadores. Então, quem já fez Enem, tirou 980, parabéns. Um dos 2 examinadores deu 1000 para você e o outro deu 960. Então você tirou 1000 no Enem, atingiu o seu objetivo. O outro lá estava de mal com a vida, encontrou alguma coisa diferente, sei lá, no seu texto, não te deu os 1000 pontos, mas deu 960 pontos. E aí na média, né, você vai ter os 980, tá bom? Pessoal, falando muito seriamente, para as principais carreiras, para as carreiras mais disputadas nos exames vestibulares, seja nas faculdades públicas ou privadas, pelo SISU, pelo ProUni, a sua nota de redação no Enem começa a fazer um efeito muito positivo quando nós ultrapassamos a marca dos 900 pontos. De verdade, 920, 940, 960, 980, tá ótimo, 1000, né, claro, mas fica feliz, tá? A partir de 900 você está começando a respirar e a redação está te ajudando muito na nota. Possivelmente, cada um tem uma experiência de vida, mas possivelmente com 900 pontos, das 5 áreas do conhecimento que você faz no Enem, vai ser a área que você vai ter mais pontuação, tá? Pontuação mais alta, tá, pessoal? Então já fica bem legal. Tudo bem? Tudo certo? Estou preocupado com o nosso tempo, né? Primeira aula, tal, tudo. Olha, gostoso. Tá legal. O que mais? O que é considerado discrepância? Preste atenção agora, ó. Considera-se discrepância quando as notas atribuídas pelos avaliadores diferirem, quando elas forem diferentes, no total por mais de 100 pontos. Então, um deu lá 1000 e outro deu 880. Tem mais de 100 pontos de diferença. Então, vai acontecer uma outra situação, tá? Obtiverem diferença superior a 80 pontos em qualquer uma das competências. Então, vamos imaginar, competência 1, gramática.
Um deu 200 pontos para você, tudo bem? O outro deu 80 pontos para você, deu 40 pontos para você. Opa, tem uma coisa errada, né? Um deu 200, falou que está perfeito na gramática, outro só deu 80. O que esse que deu 80 viu que o de 200 não viu, né? Tá bom? Qual solução se tiver essa discrepância? A redação será avaliada de forma independente por um terceiro avaliador. O terceiro avaliador é treinado para fazer isso, viu, pessoal? Tem um treinamento aí para corretores do Enem. Depois, a nota final será a média aritmética das duas notas totais que mais se aproximarem. Então você vai ter 3 notas, as duas notas mais próximas uma das outras vão ser utilizadas para ter a média aritmética. E se a discrepância continuar, sim, aí 3 professores de uma banca especial atribuirá a nota do participante. Agora, muita atenção, olha que coisa louca. Fabio, eu fiz o exame aí do Enem num certo ano e eu zerei. Por que será que eu zerei? Tem alguns motivos para você tirar 0. Vamos fugir de todos eles, por favor, né? Por favor. Então vai. A redação receberá nota 0 se apresentar uma das características a seguir. Se você errar o tema, então tem um jeito para você não errar o tema. Se você não estruturar, né, de forma dissertativa argumentativa, ou seja, precisa ter sua opinião nos 4 parágrafos. Que 4 parágrafos? Eu falei para você, faz 4 parágrafos, você vai fazer 4. Tudo bem? Vai ter que ter sua opinião em cada uma das 4. Mas eu não sei fazer isso. Calma. Se você escrever só até 7 linhas, se você ficar copiando o texto, né, da coletânea da prova ou do caderno de questões, se você colocar impropérios, palavrões, por exemplo, desenhos e outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha de redação, né, fez desenho lá, desenho um pipi lá, tal. Números ou sinais gráficos fora do texto e sem função clara, colocou lá um número numa pontinha da folha, como se fosse um sinal para um corretor, danadinho. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto, que foi o caso do miojo, a gente vai ver, tá bom? Se você assinar, colocar seu nome, colocar um apelido, um codinome, uma rubrica, fora do local devidamente designado para a assinatura do participante, então tem lugar para você fazer isso. Se você fizer isso fora de lugar, fora de contexto, você leva 0. Texto predominantemente ou integralmente em língua estrangeira, o cara foi lá, pirou, né, escreveu em espanhol, em inglês, sei lá, né, em japonês, sei lá. Folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Quer dizer, você fez todo o rascunho, mas não conseguiu passar limpo. Então, um abraço. O que são partes deliberadamente desconectadas do tema proposto? Eu vou te mostrar daqui a pouco. E aí depois uma especificação para os surdos ou deficiência auditiva, tá bom? Para uma outra consideração para os participantes com dislexia, que são casos especiais. A gente pode voltar a ler quando o manual sair. E tem lá, para efeito de avaliação de contagem do mínimo de linhas escritas, trechos que representarem cópia dos textos da prova serão desconsiderados. Copiou um pedacinho do tema, copiou um pedacinho dos textos da coletânea, copiou um pedacinho dos textos que estão no caderno de questões, tudo bem? Esse pedacinho vai ser desconsiderado. Isso é perigoso porque perde conexão, tá? Perde na competência C4 coesão. Importante. Procure escrever sua redação com letra legível. Ih, ferrou. Para evitar dúvidas no momento da avaliação. Redação com letra ilegível poderá não ser avaliada. Porque o cara tenta dar uma despertinha, faz um rabiscão lá, né? Fala, eu escrevi. Aí tem que saber ler. Nada. Os caras vão detonar a sua redação, tá? O título é um elemento opcional na produção de sua redação. Opcional na produção de sua redação. Opcional na sua redação. Opcional quer dizer que no Enem você não vai colocar. Não vai colocar. Assim, embora seja considerado como linha escrita, não é avaliado em nenhum aspecto relacionado às competências da matriz de referência. Tudo bem? E aqui começam as matrizes de referência. Eu vou falar uma coisa também, de novo, olho no olho para você. Você vai produzir textos aqui pra gente, 4 parágrafos, lembra? Primeira regrinha que eu coloquei para você? Sem título. Ah, mas eu sou ótima para colocar título. Peraí que eu não fiz uma transição aqui, ó, não fiz olho no olho. Agora fiz olho no olho. Você não vai fazer texto no Enem com título, tá? Ah, mas eu sou ótimo para fazer títulos. Não vai fazer com título. Você vai gastar uma linha à toa. Ah, mas eu acho que fica mais bonitinho. Não vai fazer com título. Deixa para fazer na FUVEST. Tudo bem? É assim.
Você sabe o que é o apêndice que a gente tem aqui? Serve para, depende, se inflamar, serve para matar você. Mas se não inflamar, serve para nada, nada. O título do Enem é o nosso apêndice. Não serve para nada. Ah, mas meu apêndice é bonito, nossa, Deus me fez lindo de apêndice. Eu sou feio, mas meu apêndice é lindo. Meu Deus do céu, para! Não vai colocar título. Se o título estiver ruim por um acaso, vai prejudicar seu texto. Mas se ele estiver ótimo, ele não vai ajudar em nada. É um apêndice bonito. Ajudou você em alguma coisa na vida? Nada. Tem concurso, né? Mister Apêndice, Miss Apêndice, não tem. Então não vai ajudar nada a se ter o apêndice mais delineado do mundo. Parou. Não vai fazer. Tá bom? Tudo bem? Texto que você mandar para mim, ó. Tô falando agora. Primeira aula, não vai reclamar. Tipo, ele nem leu meu texto. Texto que você mandar para mim, com título, eu não vou nem ler. Texto que você mandar para mim, que não esteja em 4 parágrafos, né? Que não seja feito em 4 parágrafos, eu não vou nem ler. Então assim, refaçam. Refaça seu texto, por favor. Assista novamente a aula 1. Tá? Acabou. Ai, que chato que você é. É, pode ser. Mas aí você conquista pontos mais facilmente. Tá legal? Tudo certo, pessoal? Tá. Lembra que eu pulei uma parte aqui, na verdade, da nossa apostilinha. Mas eu não pulei. Eu vou falar agora. O que eu pulei, entre aspas? Partes deliberadamente desconectadas, volta a fita, deliberadamente desconectadas do tema proposto. Peraí. Vamos voltar aqui, ó, nossa transiçãozinha. Vamos ver se vai dar certo uma coisa, senão eu vou mudar. Espera um pouquinho só. Estamos aqui, né? Aqui. Tá. Olha só aqui, pessoal. Olha só aqui. Esse texto não é nota 1000, tá? Não fica feliz, fica contente. Mas olha o que aconteceu nesse texto, só para a gente finalizar hoje com tranquilidade, né? Nossa, quanta coisa nós falamos. Primeiro, o cara fez título. É um homem, tá? Já estava na faculdade quando ele fez isso. Diz, assim, o título. O tema era sobre imigração ilegal. Olha o título criativo que ele colocou. Imigração ilegal. Pulou linha, gastou linha, escreveu só 24 linhas, né? Tem que usar tudo. Não é de hoje que o Brasil é alvo de imigrantes ilegais, vírgula. Não é a primeira e não será a última vez que isso vai acontecer. Nossa, ele tem um poder de premonição, né? Não vai ser a última vez. Por ser o Brasil um país muito extenso, fica difícil o controle dos imigrantes. O controle do imigrante ou do fluxo do imigrante. Que veio à procura, faltou uma crase aí, né? De uma oportunidade, vírgula, tentando mudar de vida, à procura de trabalho, faltou aí uma crase, ocorre crase aí, a procura de trabalho, e ele repetiu palavras, né? Linha 6, linha 7, tem procura, tem a palavra procura. Muitos casos de imigrantes ilegais que vemos, quem vê, eu vejo, não sei, me colocou aí, não coloque no texto no plural. São pessoas de baixa renda imigrando para outros países, em busca de emprego para tentar mudar de vida. Mas um fato interessante aconteceu no estado do Acre em 2011, cerca de... Nossa, tudo... Perdi meu fôlego, pessoal. Cerca de 500 haitianos imigraram ilegalmente para o Brasil. Porém, não eram pessoas de baixa renda, eram pessoas bem-sucedidas, tais como engenheiros, professores, advogados, pedreiros, carpinteiros, todos profissionais qualificados. Em 2010, o Haiti foi vítima de um terremoto. Como o Haiti é um país sem muitos recursos, os habitantes pensaram que essa seria uma boa hora para imigrarem e tentarem mudar de vida. Perceba que ele vai repetindo a palavra Haiti, né? Para não ficar muito cansativo, vou agora ensinar a fazer um belo miojo. Ferva 300 ml de água em uma panela. Quando estiver fervendo, coloque o miojo, espere cozinhar por 3 minutos, retire o miojo do fogão, misture bem e sirva. Deus do céu, o que essa pessoa fez? Ele depois deu entrevista, né, para falar por que ele fez isso. Ele queria saber se a banca examinadora lia o texto. Ela lê. Ah, então essa redação foi cancelada, né? Não, essa redação tirou 560 pontos. Por que ela não foi anulada? Hoje ela seria, tá? Em 2012 não. Ela não foi anulada porque este candidato, ele está escrevendo realmente sobre o tema. É como se ele tivesse uma pista, né? Tá aqui na pista, tá indo, o carrinho dele tá indo. No meio da coisa ele desvia e cai para fora da pista, mas depois ele volta. Então ele não zerou por conta disso. Ele cometeu aqui, ó, um tangenciamento do tema, não importa o que ele escreveu. Hoje, isso é digno de 0, tá? Pelas novas regras do Enem, mas antes não era.
Uma boa solução para o problema, o governo brasileiro está fazendo, que é acolher os imigrantes e dar a eles uma nova oportunidade para melhorar suas vidas. Ai, caramba. Nem de longe, pessoal, tomei um golinho d'água, né? Nem de longe, essa é uma proposta aceitável hoje pelo Enem, tá? Então você tem que mudar esse sistema, esse jeitinho de fazer. Tá bom? Tudo bem até aí? Muito bem. Deixa eu ver aqui o seguinte, olha só. Gente, hoje foi uma correria, né? Tem que falar tudo que eu falei agora pra você. Meu Deus do céu, corri aí, né? Vou pedir até desculpa, mas tinha que encaixar essas situações. Pessoal, as coisinhas finais, né? Já deu aí 40 minutos. Ufa. As coisinhas pra gente finalizar o nosso encontro de hoje. Olha só. Como enviar sua redação? Pessoal, eu fiz um tutorial carinhoso aí para vocês, né? Para você saber como é que você faz esse envio através do portal. Tem um videozinho aí na nossa área de redação para você consultar. Eu já falei isso no começo da aula, volto a falar porque é importante, tá bom? Você fazer a sua redação e você entregá-la para a banca corretora poder corrigir e apontar as suas falhas, tá legal? Então tá. Olha, anexa direitinho, texto em Word, bacaninha, tá? E se você tiver muita dúvida, nós vamos fazer um suporte para te ajudar sim, viu? Tudo bem? Pode ser que eu já fale desse suporte aí na sua segunda aula. Ok, pessoal? Também tem, eu vou tentar mostrar agora para você, deixa eu ver se eu consigo. Também tem a propostinha aqui de redação. Ah, vou conseguir sim, que beleza. Vou até falar o tema aqui sem nenhum problema, tá? Olha só. Tá aqui, pessoal. Tá aqui, ó. Com base na leitura dos textos motivadores a seguir e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo sobre o tema Como fazer do brasileiro usar medicamentos de modo consciente. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Sim, Enem, no final você tem que apresentar uma proposta de intervenção, tá? Uma outra coisa, posso te dar uma primeira dica só para você começar a brincar? As palavras fazer, brasileiro, usar, medicamentos, modo, consciente, exatamente essas palavras e não sinônimos tem que estar no seu parágrafo de introdução. Ah, por quê? Por favor, se quiser tirar uma nota interessante nessa competência, coloque as palavras fazer, brasileiro, usar, medicamentos, modo, consciente no seu parágrafo de introdução, tá? É importante que isso aconteça. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Eixa vida, viu? Poxa vida. Estamos terminando a nossa aula de hoje. Eu vou agradecer muito a você que está participando do nosso Circuito Enem, feito com muito carinho, pensando na tua nota mais alta aí de redação. Vamos apanhar um pouco? Vamos apanhar um pouco, não tem problema. Vamos aprender muito, né? E isso vai ser bom para você. Eu quero que você tenha o melhor, faça o melhor na hora da sua redação. Tá bom, pessoal? Estamos encerrando então. Te agradeço muito. Na próxima quinzena, eu acho que nossas aulas vão dar uma quinzenadinha, basicamente isso, né? Você vai ter mais uma aula especialmente preparada para você, ok? Da minha parte, eu agradeço por enquanto. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau!